cumprimento do número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária. Discussão e aprovação da ordem da sessão anterior. Aprovado. Expediente. Nenhuma, Excelência. Leitura de acordo, Excelência. Do João Rebouças. Submeteu à mesa o mandato de segurança impetrante Meridiana Investimentos Imobiliários Limitada, impetrado juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Ceará, Mirim. Emenda processual civil, mandato de segurança, impetração em face de ato judicial, teratologia da decisão não evidenciada, ausência de violação ao devido processo legal, impetração por terceiro prejudicado, inaplicabilidade do enunciado 202 do Superior Tribunal de Justiça, conhecimento pelo impetrante do processo causador do gravame, incidência do artigo 996 do Código de Processo Civil, extinção do feito precedentes. Vice-relatar discutidos, acordos esbarradores que integram ao Tribunal Pleno por maioria de votos, acolher preliminar de não conhecimento do mandamos, extinguir no processo em resolução do mérito e denegar a segurança com fundamento no artigo 5º, 2º da Lei 12.016/2009, acumulado com o artigo 485, primeiro do novo Código de Processo Civil. Vencido o desembargador Cláudio Santos. Algum divergente lido e aprovado, Excelência. Paradora Maria Zenez, a gente tem um acorde, Excelência. Pois não, embargos infringentes 2017-020-499, terceira vara criminal, distrito da Zona Sul da comarca de Natal, embargante é Vinícius Santos Bezerra, advogado Samuel Vila de Oliveira Montenegro, e assim está emendado. Direito penal, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 da Lei 10.826/2006, embargos infringentes de nulidade, pretensa absolvição, ação em estado de necessidade, contexto fático probatório que demonstra a existência de perigo atual e iminente, exigido na caracterização da excludente de ilicitude prevista no artigo 24 do Código Penal, recurso conhecido e provido. E acordam os desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, em conclusão de julgamento, após o voto vista do desembargador Gilson Barbosa, o Tribunal, computando os votos anteriormente proferidos por maioria, deu provimento aos embargos infringentes de nulidade, nos termos do voto da relatora, sendo que os desembargadores Ibanez Monteiro e Glauber Rego acompanharam a relatora, porém por fundamento diverso. Vencidos os desembargadores Gilson Barbosa, Cornélio Alves, Judite Nunes e Saraiva Sobrinho, que lhe negavam o provimento. Lido e aprovado, Excelência. Desembargador Ibanez Monteiro. Tenho, presidente. Pois não, está com a palavra, Excelência. Deve ter que ficar enxugar. A leitura do acordo do agravo interno na execução de sentença da relatoria do desembargador Saraiva. O agravo interno que discutia o cumprimento da sentença. E a emenda está assim consignada. Processual civil, agravo interno em execução em ação civil originária, isenção de ICMS pelo Estado, retenção de parcela destinada ao município, insurgência quanto à decisão que, após o trânsito em julgado, indeferiu o pedido inicial, com base no artigo 332, segundo do Código de Processo, sob o fundamento de inexigibilidade do título judicial. Trânsito em julgado do acordo anterior ao julgamento do recurso extraordinário 705.423, precedentes do STF, não aplicável ao presente caso. Hipótese de cabimento de ação rescisória para afastar a exigibilidade do título em face da coisa julgada. Provimento do recurso. Lido e aprovado, Excelência. Desembargador Dilermano Mota. Mandato de segurança preliminar 2017-02-020-644. O primeiro, o segundo e o oitavo, Excelência. O primeiro é impetrante Antônio Joaquim da Silva, impetrado secretário estadual da Administração. O segundo é o impetrante João Maria de Paiva, impetrado é o mesmo. E o terceiro, o impetrante Emanuel Romero Duarte. São aquelas situações de policial militar, pretensão de implantação de progressão de reajuste de subsídio, concedendo a segurança nos três na esteira dos precedentes deste tribunal.
A unanimidade dos termos do relator, excelência. Lei O de 3, aprovado. excelência. O 3 é o 3. Embargador, presidente, eu tenho 21, que é a mesma matéria, também concedendo a segurança. O 12, embargador Amaury. Mesma matéria. Plantação. Subsídio F, excelência. A mesma proclamação, excelência. O 3, excelência, qual o número? Agora o 3, excelência. O 3 impetrantes são Josivan Alves Rangel, Carlos Alberto de Araújo, Francisco de Assis de Moraes, Joel Severino de Medeiros e Jair Dantas. O impetrado é o comandante-geral da Polícia Militar. É promoção de militares, mas tem uma particularidade. Pedido de retroatividade. Impetração do mandamos quando já expirado o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei de Mandado de Segurança. Por essa razão, estou denegando a segurança, excelência. Precedente desta Corte. O 3. Algumas divergências, Depois do Gustavo. prazo decadencial. Ao nome da tempo relator. Os acordos completos, excelência. Lei de Sim, aprovado. correto. 4. O 4, excelência. O 4 é o impetrante Ícaro Solano de Oliveira e impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte e secretário de administração. É a acumulação de um cargo técnico e de professor de carga horária superior a 60 horas. Na esteira dos precedentes, eu estou concedendo parcialmente a segurança. Digo parcialmente porque ele cumulou o pedido com pretensão de recebimento de salários atrasados. E dado que o mandado de segurança não se presta a tanto, por essa razão, concedendo apenas parcialmente, excluindo a questão do salário atrasado. Esse é o 4. Pois não, excelência. Registro minha divergência, presidente. Por maioria, vencido o desembargador Ibanez Monteiro, o É o 2017, 4. 2457. O 5º, 4, desembargador pede vista. pede vista com vice-embargador Maria Zeneide. Todos aguardam o voto visto. Que mais segurança criminal 2017, 19, 1839, Petrante Rita Regina Nascimento Costa, Gomes, governador do Estado do Rio Grande do Norte. Os 5 e os 6 são excelentes. A mesma hipótese, fora do número de vagas, concurso. O 5 é impetrante Rita Regina Nascimento Gomes, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte. O 6 é impetrante Eugênia Carla Martins de Lima. Ambos aprovados fora do número de vagas, com aquelas particularidades, na esteira do presidente, estou denegando a segurança. Excelência, o 5º, O desembargador 5 e o 6. Maria Zeneide é impedida. Correto. O 5 e o 6, denegando a segurança fora do número de vagas. Algum destaque com divergência? Ao nome da tempo do relator. O acordo com excelência. Lei de aprovado. O 7. O 4, voto com o relator. Todos acompanham. Fica a minha divergência. Divergência Agora o 7. por maioria, excelência. Bom momento, excelência. O acordo com excelência. Lei de aprovado. O 4, vencido o desembargador Ibanez Monteiro. Agora o O 7. 7. O 15º meu é essa mesma O hipótese 15º. desse último do desembargador do desembargador de Lermando. O Fora do número de vagas, né? 15º. Mesma proclamação, excelência. Eu tenho o 20º, mas é concedendo a segurança. Mesmo assunto, só concedendo, porque tem aquela previsão de nomeação imediata. Tá bom, excelência. O 10º. O 20º. Mas é diferente, né? É concedendo. O 7, mais O 7 agora. É impedido, o 7. O 7 é impetrante Emerson da Costa Matias, o impetrado do governador do Estado do Rio Grande do Norte. Aprovado dentro do número de vagas previsto em edital e cláusula que indica a nomeação imediata. Na esteira dos precedentes, estou concedendo a segurança. É pronto, É o igual 7. o meu 20º. Agora, o que eu quero O falar. meu, no mesmo sentido, senhor presidente, é o 19, pela concessão. O 9, excelência. O 9. O 9, excelência. O impetrante é Maria Isabel Simão, impetrado secretário estadual de Saúde Pública. Enfermeira, aposentadoria especial por exercício de atividade insalubre. Fichas financeiras e contra-cheques que comprovam o exercício de trabalho permanente, não ocasional, por mais de 25 anos, precedendo este acordo, concessão da segurança. O 9. Algum destaque? Ao nome dado. 16, a mesma proclamação, excelência. Ao nome dado, tempo do voto dos relatores. Os acordos com excelência. Sim, Lidos excelência. e aprovados. O 18, senhor presidente, 18 da minha também. relatoria, Vossa Excelência. ela trata também de aposentadoria A especial. mesma. Nessa situação, no caso
trata-se de enfermeira e eu estou concedendo a segurança na linha de A precedência. mesma proclamação, excelência. O 26, excelência, ação direta de constitucionalidade, requerente do Procurador-Geral, requerido do município de Equador. Criação de cargo técnico de natureza permanente, ausência de especificação das atribuições em lei e de subordinação, não demonstração dos requisitos para excepcionalidade, na esteira do presidente do Supremo e desta Corte, procedendo da ação com efeito ex-tunc. Vários presidentes desta Corte. São 26. Algum destaque, algum divergente? O 27 e o 28 são iguais, o RV. O 27, o IPERN, o autor, é uma ação rescisória, e o réu é Lucimar Matias da Conceição. E o 28 é rescisória também, autor Estado do Rio Grande do Norte, o réu Oscar Nogueira Fernandes. Então, entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal que se mostra parcialmente divergente. Ação rescisória julgada parcialmente procedente em ambas. Excelente. São iguais. Pois é, alguma divergência, algum destaque? Ao unanimidade, tem voto do relator. Quatro companheiros, excelência. Sim, excelência. Aí tem agora... Aí você tem um último agora, o 33. O 33 tem sustentação oral, a revisão criminal é... Está atualizado, excelência? Excelência, vamos dispensar a relação no relatório? Pode, excelência, pode... 15 minutos, excelência. Excelentíssimo senhor presidente nessa casa, excelentíssimos senhores desembargadores, qual saúde em nome do nosso presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em especial uma saudação aos desembargadores Gilson Barbosa, desembargador Saraiva Sobrinho, desembargador Glauber Rego, do qual laboro junto à Câmara Criminal na maioria das minhas demandas. Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, o que traz a defesa a essa sustentação oral é um caso ímpar de revisão criminal. Revisão criminal está estatuída lá no seu artigo 621, inciso 3º do Código de Processo Penal. No caso em espécie, o que aflora revanchismo por parte da defesa é de que um cidadão, no curso de uma ação penal, foi condenado pelo juizado da violência doméstica a uma pecha do revogado artigo 214 do Código Penal, atentado violento ao pudor, a uma pecha condenatória de 6 anos, mais um cerceamento de liberdade 148, a 2 anos, contabilizando a mais de 8 anos, logo o seu regime seria o fechado. O que reza na revisão criminal 2016-008538, dígito 2? Tem um pouco mais de 13 minutos para tentar passar a Vossas Excelências o conforto do julgamento nesta revisão criminal. Consta de que, no dia 8 de março, aproximadamente às 20 horas, o revisionando, no caso o senhor Ronaldo Belísio, tentou beijar a boca de sua enteada, a vítima Fernanda Rosivânia do Nascimento Vitorino. Diante desses fatos, o revisionado foi indiciado, denunciado e, posteriormente, sentenciado. A defesa, à época, sim, surgiu através de uma apelação criminal, o qual fora mantido pela Câmara Criminal a condenação em toto, dando como improcedente o apelo por parte da defesa. Transito em julgado, é expedido do mandado de prisão para o cumprimento da pena, o revisionando se socorre da defesa e dizendo que havia novos fatos. E quais seriam esses fatos? A denunciante procura uma delegacia de polícia e registra um boletim de ocorrência dizendo que aquela denúncia à época de 2008 teria sido em decorrência de que seu padrasto impedia um namoro com o seu namorado à época dos fatos. No qual nós traçamos dentro dos autos também a identidade desse cidadão, já tinha passagem pelo sistema prisional. E, sim, o que nos pareceu de plano é de que havia um revanchismo entre a enteada e seu padrasto, e, por isso, este veio figurar no curso da ação penal como réu, já na esfera da condenação de primeira e ratificada pela Câmara Criminal deste egrégio tribunal. Senhores, a revisão criminal tem assento, por força do legislador ordinário, de que é a última instância de se reprimir qualquer abuso por parte do Poder Estatal. É evidentemente que o Judiciário, se houve erro, até porque há uma decisão liminar suspendendo o mandado de prisão, ou seja, um contramandado de prisão, nesse caso, que é a aflora em espécie, até porque, se houve erro por parte do Judiciário, esse erro foi provocado por uma das partes.
Na Universidade de Girona, na Espanha, existe um professor titular da cadeira de Epistemologia Jurídica chamado Jordi Ferrer Beltrán. E o professor Jordi Ferrer Beltrán, ele sustenta a tese dos estandes de prova da possibilidade do julgador se debruçar sobre esses estandes e aí crescendo conforme um baixo estande, um médio estande e um alto estande de provas para proferir as suas sentenças, seja condenatória ou seja absolutória. No caso espécie, se nós fôssemos tomar como exemplo as obras do professor Jordi Ferrer, que não apenas dado ao processo penal, mas também todos os outros ramos do direito, certamente haveria um baixo estande de prova para se proferir uma decisão condenatória. Evidentemente que, nesses casos que aflora liberdade sexual, é tomado para efeito, sim, quase em sua totalidade, a palavra da vítima. Mas, ao caso específico, o qual o revisionando requer de que esta Corte corrija esse equívoco que fora fracionado na sentença condenatória de primeiro grau, pinhado ao revisionando uma pena somatória de 2 crimes no concurso material de mais de 8 anos, ratificado por essa Câmara Criminal, é de que, na audiência de justificação criminal, logo quando manejamos essa ação, que de certa forma é autônoma, sem prazo, mas que visa retificar ou corrigir no curso de uma sentença penal condenatória injusta, como é o caso em epígrafe, nós colacionamos os documentos necessários, a vítima, à época, se debruçou sobre a audiência de justificação criminal e ratificava de que aquelas denúncias feitas contra o senhor Ronaldo Belize seria apenas um revanchismo, porque isso não deixava namorar o cidadão à época, inclusive com passagem sobre o sistema prisional. Nós temos, no caso espécie, um cidadão que nunca respondera a nenhuma ação penal, um trabalhador, um pai de família, que se viu vítima dentro do próprio seio de sua família, com a condenação injusta, que desencadeou uma condenação em primeiro grau e que desencadeou a ratificação desta condenação pela Câmara Criminal deste tribunal. Senhores, a fundamentação do pedido ora espousado aqui pelo revisionando através de sua defesa tem fundamento lá no artigo 621 do inciso 3º do Código de Processo Penal, da possibilidade de se rever uma condenação em curso de ação penal quando novas provas forem afloradas posterior ao trânsito em julgado, ou até mesmo retificar o quanto do grau de sua culpabilidade. Ou seja, caberia ao pleno deste tribunal reconhecer não só um erro no curso da ação penal, um erro improcedendo, mas também como da possibilidade de se corrigir o grau de culpabilidade através do campo da dosimetria da pena. Excelências, de plano eu cito um julgado da lavra da eminente desembargadora Judite na revisão criminal número 700032511873, primeiro grupo de câmaras reunidas, e a relatora foi a desembargadora Judite Nunes, data de julgamento 28 de julho de 2010, que se utiliza dessa ação de natureza de impugnação de uma sentença penal condenatória, o qual foi aplicado a um determinado cidadão, e que, no curso dessa revisão criminal, aflorou de que novas provas, ou aquelas provas que foram colacionadas no curso da ação penal, não foram devidamente apreciadas com o seu enquanto estande de provas para o aforamento de uma decisão por parte do magistrado. Sem maiores delongas, excelências, no curso da minha petição, da revisão criminal, cito vários julgados da possibilidade de se corrigir os erros produzidos no campo da ação penal, tamanha a sua gravidade, e já o dizia na última sessão da Câmara Criminal, quando de um julgamento de uma apelação criminal, o qual eu apenas sustentava, fazia esse caminho entre a acusação, a defesa e o jogo de vossas excelências. O desembargador Saraiva Sobrinho fez uma citação e que me feriu em toto quando ele dizia que ninguém sabe o que é um cidadão responder uma ação penal, e mais ainda quando este se declara inocente. Existem vários depoimentos que ratificam a inocência do senhor Ronaldo Belísio. Eu vou me adiantar apenas ao pedido.
O que se prostra a defesa ao julgo de Vossas Excelências? Baseado de que a defesa colaciona a revisão criminal, relatos e retratação por parte da vítima, tanto na esfera policial, o que aflorou com que da possibilidade de uma audiência de justificação criminal ratificada em juízo e que deu, por fim, a concessão da liminar pelo senhor juiz Jarba Bezerra, à época convocado, nesta mesma revisão criminal, que assim por decidiu transcrição final da revisão criminal. Assim por haver o revisionando, acostado novas provas que apontam para a sua inocência, conforme admitido pelo artigo 621, inciso 3º do CPP, entendo pela suspensão da execução da pena privativa de liberdade que lhe for imposta até que seja julgado o mérito da presente revisão criminal. Por tais fundamentos, defiro a liminar antecipatória requerida. Após a conclusão, publique-se e intime-se registro. Senhores, no caso da revisão criminal apresentada a Vossas Excelências, para o julgamento de Vossas Excelências, nós temos já uma concessão de liminar, o qual a defesa requer, na discussão de mérito, que seja colhida, provida a revisão criminal, absolvendo diante das provas colacionadas no pleito desta revisão criminal, provas não novas, mas deveras de apreciadas, já que houve uma retratação pela própria vítima, ratificada na fase inquisitorial, prostrada na fase da justificação da audiência criminal, para que dê subsídios, que dê o subsídio necessário a que essa revisão criminal venha a ser, neste momento, apreciada por Vossas Excelências, absolvam revisionando com fundamento do artigo 386, inciso 1 e 4, é o que requer a defesa, Excelências. O caso é interessante, e eu leio inicialmente, eu trago logo um voto que está disponibilizado agora, e eu digo na ementa aqui, mas vou trazer outros esclarecimentos. Penal e processual penal. Revisão criminal. Preliminar de não conhecimento parcial da ação suscitada pela Procuradoria de Justiça, transferência para o mérito. Pedido de não conhecimento em relação ao pedido subsidiário. Necessidade de análise meritória, ação fundada em prova nova, produzida após o trânsito em julgado do acordo que confirmou a sentença condenatória, retratação da vítima em procedimento de justificação judicial, prova evidente de que a vítima reconhece o falso testemunho prestado e a inexistência dos crimes imputados ao requerente, versão confirmada em juízo sob o crivo do contraditório, com ampla participação do Ministério Público, condenação baseada unicamente na palavra da vítima, desaparecimento do suporte que fundamentou a condenação, absolvição do requerente, procedência do pedido revisional. Eu trago meu voto nessa direção da absolvição, e nós observamos aí do voto que toda a condenação foi lastreada no depoimento da vítima, que, em procedimento próprio de justificação judicial, registrado sob o número 012 35 56 71, sob o crivo do contraditório, negou os fatos. E ela alega que, depois que fora condenado, a sua enteada prestou declaração em procedimento de justificação judicial, ocasião em que sustentou ter sido falsa a acusação feita contra ele, explicando que fora induzida a tanto por um ex-namorado, conhecido como Neto, que era presidiário, pelo simples fato de que sua mãe e seu padrasto não aceitavam o relacionamento entre os dois. E, entretanto, no procedimento próprio de justificação judicial, como foi dito, sob o crivo do contraditório, com participação do Ministério Público, em audiência realizada, onde foram ouvidos a vítima, os declarantes Francisco Vanélia Lopes Nascimento e Misael Nascimento Vitorino, em razão dos quais se extrai os depoimentos que temos aqui. Inclusive, trago também, além da jurisprudência citada da tribuna pela nobre advogado, da lavra da eminente desembargadora Judite Nunes, tenho também, na mesma direção, na revisão criminal da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro, julgado em 19 de setembro de 2017, na mesma esteira, revisão criminal número 2016-016-4554. Nesse sentido, ressalto que, em recente precedente desta Corte, da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro, este plenário foi unânime em julgar procedente o pedido revisional para absolver o requerente, condenado igualmente com base tão somente na palavra da vítima, conforme segue. A razão pelo qual estou encaminhando meu voto, Excelência,
nesse sentido, pela procedência do pedido revisional. Revisor, senador Virgílio. Senhor presidente, eu não discordo de Sua Excelência, o eminente relator, senão para observar, Sua Excelência não destacou, mas aí há de ser feito, porque há uma preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça de não conhecimento da ação revisional. Essa preliminar ela está destacada. E aí eu rejeito a preliminar. Eu vou adequar, Excelência, e trazer o acordo. Está transferindo para o mérito. É verdade. Transferência para o mérito, pedido de não conhecimento em relação ao pedido subsidiário. Necessidade de análise meritória, transferir para o mérito, foi apreciado. É verdade. Porque ela diz diretamente com o mérito aí. Vossa Excelência fez apenas em um parágrafo, as folhas... logo no início. É verdade, está aqui. No mais, eu acompanho, Sua Excelência. É verdade. Está na emenda e está no início do voto. Divergência, algum destaque? Só um esclarecimento. Pois não, Excelência. Pode ser, até era mais advogado. O fato aconteceu quando? O fato O aconteceu... advogado até mencionou aqui. O fato. 2008, Excelência. 2008. E a idade dela, a época, a idade da suposta vítima? 16 ou 17 anos. É uma pena que isso tenha se ocorrido com uma certa frequência, porque submeteu esse indivíduo a todo esse via cruz, processo criminal, a situação. Eu não sei avaliar a questão, a possibilidade de manejo da ação competente contra a questão de falso testemunho, tendo em vista o tempo e a idade dela que ela tinha à época do fato. Mas é lamentável. No caso, Excelência, que foi reportado aqui no meu voto, ao final do voto eu propus que fosse encaminhado cópias ao Ministério Público para analisar eventual responsabilidade pela questão de falso testemunho. É que ela é menor de 18 aí. Tinha 16 anos na época. Mas o caso que eu relatei aqui também era. Eu mandei que a questão é o seguinte, de um ato infracional. Cabe ao Ministério Público avaliar a possibilidade ou não, se dá a tempo hábil, digamos assim, para movimentar. Mas eu acho que deve levar ao conhecimento, porque é realmente uma situação extremamente grave, onde, por capricho, levou-se a uma pessoa... Produziu um dano irreparável. Considerável, por causa de uma situação dessa, e movimentou a justiça desnecessariamente. Pois não, Excelência. Algum destaque, alguma divergência mais? Sim, é unanimidade, né, Excelência Damil? Excelência acompanha com esse destaque. Não, mas já está ok, já, Excelência. Com relação preliminar, está aqui, inclusive... Eu tenho aqui... Não, é Sim, pois não, o encaminhamento. Pois não, Excelência, acato. Excelência, acolhe. Correto, acato. Acolhe. Excelência, acato. Pois não. Eu queria consignar também já o pedido de renúncia ao prazo recursal, não havendo sequer necessidade de remessa dos autos à Procuradoria, já ficando consignado o pedido de a renúncia ao prazo recursal. Pois não, Excelência, também o pedido, Excelência. A unanimidade dos termos de voto relator. O acordo acompanha, Excelência? Preferência. 11º. Impedido desembargador Judite Nunes. Material Preliminar 2017-9317. Petrano, Facebook, Serviço Online do Brasil Limitada. E aí, juiz de direito varão da comarca de Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte. Barrador Cornélio é o relator, está em mesa, Excelência? Está em mesa, sim. Excelência, dispensa a leitura do relatório. 15 minutos, Excelência. Ele concede. Vamos ver aí. Tribunal de Justiça, Estado do Rio Grande do Norte, tem todos os senadores, todos os procuradores de justiça, todos os advogados, servidores. Em lugar, eu ressalto que a menor satisfação pela oportunidade de unidade de Vossa Excelência. Analisei com muita cautela os julgados de Vossa Excelência. Dois pontos que chamaram a atenção. A qualidade técnica dos julgados e a preocupação de Vossa Excelência com a preservação dos direitos. Você concede segurança? Um momento só. Eu concedo. Agora a questão é polêmica, né? Eu concedo o seguinte, sobre a seguinte ótica. O juiz não fundamentou a multa, ele aplicou uma multa de 15 milhões de reais sem fundamentar, sem dizer que tipo de multa estava aplicando, nem como chegou aquele valor, né? Um valor exorbitante, sem usar nenhum critério. E mais, o Facebook apresentou
uma argumentação fática e ele não analisou essa argumentação. O Facebook disse que não tem condição de apresentar os dados e o Ministério Público disse que sim. O juiz não analisou nem as argumentações do Facebook, nem do Ministério Público e logo aplicou a multa no valor exorbitante, assim, sem amparo nenhum, não sabe se é civil, se é criminal e coisa e tal, né? E eu estou concedendo a segurança para anular a decisão e, se ele quiser, que profira outra mais fundamentada, né? Fundamentada. O meu voto está nesse sentido. Agora, a questão polêmica, tem uns precedentes aqui do tribunal. Se todos concordarem, o advogado pode até abrir mão, se quiser, da ostentação oral. Embargador Maurinho, Excelência. Excelência, estou de acordo. Eu li o teor do voto do relator. Realmente, a decisão aqui que nada de ilegal e que se pretende atacar no mandato de segurança, ela se ressente, sim, de uma melhor fundamentação e reclama, por isso, a procedência, a concessão da segurança nos termos do voto do relator. Pois não, apenas para esclarecer, o advogado estava pondo a tribuna, Excelência, que nós costumamos, como os votos aqui são disponibilizados por inteiro, havendo já um entendimento, pelo menos por maioria, a respeito do tema, poderíamos dispensar a sustentação oral de Vossa Excelência, naturalmente, se Vossa Excelência assim também concordar. Mas é praxe da Corte, celeridade, e daríamos celeridade de julgamento. De minha parte, eu estou concordando com o relator, no sentido de conceder a segurança à sua integralidade do voto exposto pelo relator. Embargador Judite. Eu estou impedido, Excelência. Impedido, desculpe. Embargador João Rebouça. Eu fiz uma pequena conta, uma preliminar de inadequação da via eleita, que eu estou superando. Enquanto ao mérito, o mandato de segurança ele tem 3 fundamentos sob a minha visão. A ausência de previsão legal para a fixação da multa, excessivo valor também da multa, né, que não observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e também o aspecto da execução provisória da multa. O primeiro aspecto, eu cito a jurisprudência do Superior Tribunal, a relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, da ausência de previsão legal para a fixação da multa, eu estou superando, entendo que pode ser fixada. Não há nenhuma vedação para isso. Cito aqui também precedente do ministro Antônio Carlos Ferreira e do ministro Moura Ribeiro, nesse mesmo sentido. Com relação ao excessivo valor, eu também entendo que é razoável pelo astronômico faturamento do Facebook. Agora, com relação à execução provisória, aí eu estou concedendo a segurança, acompanhando o relator, aí eu concedo parcialmente a segurança para declarar a nulidade da decisão prolatada, na parte que determinou o bloqueio via Bacenju dos valores fixados a título de multa. Pois não, Excelência. Mais algum destaque, alguma divergência? A unanimidade dos termos do voto relator. Tem, Excelência? Então, Excelência, me perdoe, desembargador, que seria bom ouvir o advogado, Excelência. Se há destaque... Mas meu destaque não é com relação ao mérito em si. Porque realmente há uma falha, por assim dizer, nessas situações com relação à fundamentação. Agora, eu só gostaria de chamar a atenção o seguinte. Tem sido corriqueiro o uso do instrumento aí, através de WhatsApp, que pertence à vinculação, pelas organizações criminosas. E a gente não sabe até que ponto essa recusa do Facebook em apresentar dados relativamente a esses dados procede ou não. E eu faço a referência porque, inclusive, os fatos aqui que são investigados na situação tem a ver com a ação criminosa do PCC de organizações criminosas extremamente violentas. Foi uma decisão proferida, inclusive, naquela situação, se não me falha a memória, não é, desembargador Cornélio, pode até confirmar, que parece que é um grupo de juízes que tratam com essa situação de crime de maior gravidade de organizações criminosas. Quer dizer, é uma situação extremamente
extremamente sensível à questão da criminalidade na sociedade de hoje. Então, eu acompanho o desembargador Cornélio quanto à conclusão, mas ressalto que na situação tanto da multa, da viabilidade e possibilidade de aplicar multa em montante dessa situação, eu acho possível, perfeitamente possível. Não, eu estou Mas mandando voltar lá só para ele. é o que eu estou dizendo, a conclusão de Vossa Excelência eu acompanho. Mas a possibilidade de aplicar multa nesses patamares à companhia por descumprimento da situação judicial, quando se trata dessas investigações, eu entendo perfeitamente possível e admissível essa situação. Agora, reconheço que realmente a conclusão do desembargador Cornélio, no presente caso, é acertada, eu acompanho, mas fazendo essa ressalva. É porque Pois não, ele não disse que esse fundamentou. A unanimidade nos tempos Senhor do relator. Senhor presidente, eu peço a juntada do... Juntada definiu o meu pedido, voto, excelência. no mesmo sentido do relator. Barra do Amauri, o 31 de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado. 31. Ações ordinárias. Só uma observação. Com relação à execução provisória, o bloqueio também está sendo abarcado. Também. Perfeito. Muito obrigado, excelência. Pois é. Ação civil ordinária 2014, 2381, município de Caraúbas, réu Estado do Rio Grande do Norte, Barra do Amauri, Moura, sobrinho relator. Sua preferência, excelência. Não tem sustentação oral. Pois não, excelência. Essa matéria já é recorrente na Corte, eu estou seguindo aqui os precedentes, daqueles que tratam de ICMS, repartição da receita tributária. Pedido desembargador João Rebouças. Eu digo o município de Caraúbas, é o autor, o Estado do Rio Grande do Norte, eu digo o seguinte: constitucional e processual civil, ação civil originária, juízo de retratação e repercussão geral, artigo 1040, inciso 2 do CPC, recurso extraordinário representativo da controvérsia, ICMS, repartição constitucional das receitas tributárias, pretensão municipal de recebimento da repartição das receitas tributárias de ICMS sem dedução decorrente de benefícios fiscais concedidos, impossibilidade, aplicação por analogia da tese firmada na repercussão geral no RE 715.423, que julgou constitucional a redução da arrecadação quando decorrente da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais, inexistência de ofensa ao princípio federativo, entendimento firmado no plenário do Supremo Tribunal Federal, que alcança a hipótese de isenção, improcedência do pleito inicial. É assim que estou julgando na esteira dos precedentes desta Corte, que foi exaustivamente debatida aqui no... Algum destaque, alguma observação? Ao não dar terror do relator. Acordo com essa, excelência? Acompanha, senhor presidente. 38, preferência. Me permita, senhor presidente, que o 30 é exatamente igual, excelência. É originário do município de São Tomé, o 30. O 30, mesma proclamação, excelência. Embargador Gilson Barbosa. No 30 funciona. O 31, embargador. 38. Agravo interno em recurso especial em apelação civil 2015-819, dígito 8. Origem segunda vara civil não especializada da comarca do Natal. Agravante, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU. Advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues, OABRN. Agravada Núbia Dantas de Oliveira Fé. Advogado Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho, também OABRN. A ementa diz o seguinte, e o voto está integralmente disponibilizado. Agravo interno, decisão que ainda admitiu recurso especial, aplicação de paradigma submetida ao regime dos recursos repetitivos, RESP 1.172.421/SP, tema 518, acidente ferroviário, vítima fatal, culpa concorrente, decisão abjurgada que se alinhou à orientação fixada pelo Superior Tribunal, argumentação do agravante insuficiente a ensejar modificação da decisão vergastada, agravo interno, conhecido e desprovido. Algum destaque, alguma divergência? Ao não dar ter voto do relator. Acordo, companheiro, excelência. Lei aprovado. Mandato de segurança eliminado 2016-7304, Petrônio Bruno de Medeiros Celestino, interpretado Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Procurador-Geral de Justiça Adjunto do Estado do Rio Grande do Norte. Barrador Gil, seu relator. Décimo. Está em mesa, sim, presidente. O voto é um pouco longo, apesar do meu estilo, ele tem 17 páginas. A mim parece que a ementa é suficiente e o voto está integralmente disponibilizado. Eu digo o seguinte na emenda.
Constitucional e administrativo, mandado de segurança, concurso público, pretensa nomeação para o cargo de analista de inteligência do Ministério Público, aprovação fora do número de vagas, pedido de exoneração formulado por servidor nomeado e empossado dentro do prazo de validade do certame, circunstância que efetivamente alcança a colocação do impetrante e o coloca dentro do número de vagas ofertadas no edital. Demonstração da necessidade de preenchimento de cargos com a convocação de aprovados, prévia dotação orçamentária. Levantamento anterior sobre o quantitativo a ser oferecido no edital. Limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal não aplicável às nomeações decorrentes de decisão judicial. Violação de direito líquido e certo evidenciada. Concessão da segurança. O voto está integralmente disponibilizado. E, por ter 17 folhas, eu queria poupá-los. Pois não, excelência. Se algum destaque, alguma observação, Ele passou em quarto lugar e tem 4 vagas, não é isso, senador Gilson? A unanimidade ter voto do relator. O acordo acompanha, excelência? Líder aprovado. É o 14º, pagador Judito Nuno, mandato de segurança com liminar 2017, impetrante Danilo Moura Cavalcante, comando-geral da Polícia Militar. Bem, é um processo de baixa complexidade, com precedentes, acho que basta a ementa, mas eu estou à disposição. Constitucional e administrativo, mandado de segurança. Pretensão de promoção a primeiro sargento PM em ressarcimento de preterição. Impetrante que deixou a condição de subjúdice a partir de sentença de absolvição em ação penal, devidamente transitada em julgado. A promoção deve respeitar, no entanto, a observância conjunta dos demais requisitos pertinentes. Demonstração, pela autoridade coatora, da existência de fundamento diverso para o ato coator. Ausência de comprovada participação e declaração de aptidão nos exames de inspeção de saúde. Requisito previsto no artigo 18, inciso 3, da Lei Complementar Estadual 515/2014. Conhecimento e denegação da segurança que se impõe. É assim que eu estou votando, excelência, pela denegação da segurança. Algum destaque? O acordo acompanha, excelência? Líder aprovado e a unanimidade ter voto do relator. O 17º, mandado de segurança com liminar 2017-9601, impetrante Marcos Rodrigo Francisco, impetrante governador do Estado do Rio Grande do Norte, o relator é o pastor Amilcar Maia. Matéria trata de concurso público. Cargo professor de filosofia, quarta direita, São Paulo Potengi, apresentar a lista de preenchimento imediato dos cargos. Candidata aprovada fora do número de vagas disponibilizada pelo edital. Mera expectativa de direito precedente desta corte, alegrada a preterição por contratações precárias, convocação que não englobou a seccional para a qual se inscreveu o impetrante, direito líquido e certo não demonstrado, ordem denegada na linha de precedentes que eu cito aqui no meu voto, senhor presidente. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade ter voto do relator. O acordo está acompanhando, né, excelência? Que dependem de pauta. Barulho de inocência tem 2 conflitos. Está com a palavra, excelência. Primeiro é o conflito negativo de competência 018-644-3, oriundo da 9ª Vara Civil da Comarca de Natal. Que, por sinal, é o juiz suscitante, e o suscitado é o juiz de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Natal. Entre partes, Rogério Martins de Souza e Silva, advogado Sérgio Simonete Galvão, e ainda o Itaú Unibanco S.A. Ementa civil e processual civil, conflito negativo de competência entre varas cíveis da Comarca de Natal. Alegação de conexão por prejudicialidade de ações indenizatórias movidas pela mesma parte autora. Artigo 55, parágrafo 3º do Código de Processo Civil vigente. Não demonstração da necessidade cogente de aplicação da norma. Possibilidade de preservação do juiz natural por meio da incidência da regra de suspensão prevista no artigo 303, inciso 5, a linha A da mesma codificação, se for o caso. Elementos de identidade das pretensões não evidenciados de forma contundente. Conhecimento e procedência do conflito, precedentes deste colegiado, declaração de competência do juízo suscitado. E os precedentes, o precedente que eu cito aqui, tem inclusive um de minha relatoria,
além do suscitado, além de outros que aqui são só declinados pela numeração, mas não tem a transcrição. Então, é assim que eu estou votando, Excelência. Alguma divergência? Necessidade de alguma explicação? Unanimidade, Excelência. E o outro é o conflito de competência 011-493-0, oriundo da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, que é o juízo suscitante, e o suscitado é o juiz de direito do primeiro juizado especial da Fazenda Pública de Natal. Entre partes, Caline Medeiros dos Santos, advogado André Martins Galhardo, e também o município de Natal. Ementa processual civil, conflito negativo de competência em ação ordinária de cobrança, pretensão de recebimento de adicional de insalubridade e seus respectivos reflexos, necessidade de prova pericial para a correta caracterização e classificação do direito, complexidade da prova que afasta a lide do âmbito mais restrito de competência dos juizados, competência do juízo comum, precedente desta Corte e natureza externa da atividade desempenhada que não impede a realização de exame pericial, competência da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, conhecimento e improcedência do conflito. E aqui os precedentes que eu estou trazendo são do desembargador Ibanez, do desembargador Vigílio e do desembargador Amauri, além de outro aqui apenas nominado. É assim que eu estou votando. Alguma divergência, algum destaque? O acordo acompanha, Excelência. Lei de aprovada, unanimidade tem voto relator. Embargador Walter Pinto, você tem um conflito, é com a palavra. Em mesa, Excelência. Conflito negativo, competência suscitante, juiz de direito do primeiro juizado especial criminal da Comarca de Natal, entre partes Ministério Público, entre partes Cíntia Etienne Nascimento da Fonseca, suscitado juiz de direito da sexta vara criminal. Eu vou destacar pequenos pontos aqui do relatório esclarecedores. Divergem os juízos em conflito quanto à competência para o processamento e julgamento dos delitos de lesão corporal praticados por Cíntia Etienne Nascimento da Fonseca e Maria do Bom Parto Nascimento da Fonseca, em face das vítimas Edna Alves de Oliveira e Irleide Varela do Nascimento. Pelo fato de a ré Maria do Bom Parto Nascimento ser irmã da vítima, Irleide, o delito por ela praticado foi capitulado no artigo 129, caput, combinado com 129, parágrafo 9º do Código Penal. Enquanto a ré Cíntia Etienne Nascimento foi considerada como incursa apenas nas sanções do artigo 129, caput do Código Penal. Defende o juiz suscitante que, nos termos do disposto do artigo 76.3 do Código de Processo Penal, deve prevalecer a competência da justiça criminal comum, diante da conexão instrumental existente entre o crime de menor potencial ofensivo e o da competência da justiça comum. Por sua vez, o juiz suscitado entendeu que os processos deveriam ser separados pelo fato de a ré Cíntia Etienne ter cometido o crime de menor potencial ofensivo e, consequentemente, de competência do juizado especial. A primeira Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da competência do juiz de direito da sexta vara criminal. Em síntese, o relatório, e já votando, eu digo só esclarecendo. Inicialmente, é importante ressaltar que a divergência entre os juízes em conflito diz respeito unicamente à competência para o processamento e julgamento do delito de lesão corporal leve praticado por Cíntia Etienne, uma vez que, quanto ao crime praticado por Maria do Bom Parto, o juiz da sexta vara criminal da comarca já reconheceu a sua competência para julgá-lo. Entendo assistir razão ao suscitante, quando afirma ser competente o juiz da sexta vara criminal da comarca de Natal para processar e julgar as duas réis diante da ocorrência de conexão. É que, de acordo com o que consta dos autos, as réis estão sendo processadas pelo fato de, no dia 8 de julho de 2016, terem agredido Edna Alves e Irleide Varela, provocando-lhes diversas escoriações de natureza leve. Aí eu transcrevo aqui um enunciado do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, e dois precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando ele diz na parte que nos termos do artigo 60 da Lei 9.099/95, havendo conexão entre crimes de menor potencial ofensivo e comum, devem eles ser reunidos e julgados pela Justiça Comum, nos termos do artigo 78 do Código de Processo Penal. E, concluindo, eu digo, não é por demais lembrar, reconhecendo que, mesmo reconhecendo a competência da sexta vara criminal da comarca de Natal para processar e julgar o feito, poderá a ré Cíntia Etienne, acaso preenche os requisitos, se beneficiar do Instituto da Transação Penal. Foi um dos argumentos que o juiz citou.
conforme disposto no artigo 60, no artigo 60 da Lei 9.099/95. Então, pelo exposto em harmonia com o parecer da primeira Procuradoria de Justiça, o meu voto é no sentido de conhecer do conflito para declarar a competência do juiz de direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Para algum destaque, a divergência, o acordo acompanha, excelência. Acompanha. Dado, tem voto do relator. Embargador Lermendo Motos, excelência, tem 2 conflitos, excelência. Excelência. 2 físicos e alguns virtuais. É o conflito negativo de competência 2017-013, 3772, juízo suscitante da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal e suscitado o juízo do 4º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Natal, entre partes Ângela Maria Lopes, entre partes município de Natal. Conflito negativo de competência, pretensão de nomeação e posse de candidata aprovada para vaga destinada a pessoas portadoras de deficiência, aprovada considerada inapta. Requerimento do ente público para a realização de perícia médica. Realização de perícia técnica complexa. Na esteira dos precedentes, estou reconhecendo a competência do juiz suscitante, no caso, a Fazenda Pública, aquela questão da excelência, na esteira dos precedentes. Fazenda Pública, porque há necessidade de perícia complexa e não pode ser no juizado especial. E tem agora também, excelência, o segundo é o conflito negativo de competência 2017-012-809-4, 10ª Vara Civil da Comarca de Natal, onde é suscitante o juiz da 10ª Vara Civil de Natal e suscitado o juiz da 2ª Vara de Precatórias da Comarca de Natal. Ação de cumprimento de sentença arbitral proposta no juízo de direito da 2ª Vara de Precatórias, declínio de competência para a 11ª Vara Civil da Comarca de Natal, em razão de ação de nulidade do título executivo decorrente da mesma sentença arbitral, alteração da competência da 1ª e 2ª Vara de Precatórias para processar e julgar os conflitos decorrentes da lei de arbitragem, declinatória equivocada, em face da inviabilidade de conexão, competência em razão da matéria de natureza absoluta, inexistência de modificação de competência absoluta, mesmo em face do risco de decisões conflitantes precedentes do FTJ e desta Corte de Justiça, resolução número 035/2017-TJ, que transformou a 2ª Vara de Precatório em 24ª Vara Civil da Comarca de Natal, com manutenção da competência absoluta anteriormente firmada, conflito julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado, ou seja, juízo da 2ª Vara de Precatório da Comarca de Natal. Algum destaque, alguma divergência? Impedimento, embargador Amaury Moura. Aí, na sequência, excelência, eu tenho... Lido e aprovado o acordo. Eu tenho também na minha relatoria. E na minha relatoria, na extra pauta anterior, é do PJE. Foram conflito 2. Também, Você conflito. julgou os 2 conflitos? 2 conflitos, porque esse é o físico, esse. E os outros são PJE. Pois não. Qual é o número PJE? PJE é o número 6 da extra pauta anterior, PJE. Está disponibilidade, foi julgado? Já foi lançado o voto, já. Quem falta julgar aí, por favor? Quem faz o voto? É o 6 da extra pauta anterior, é o conflito. Espera, excelência, devagarzinho, porque a gente tem que saber quem já votou aqui. Um momento aí, por favor. Pois não. É o mandado de segurança civil 0800 368 51. E o conflito? É o 6, aí. É da pauta do plenário do PJE, viu? Pauta do PJE, extra pauta anterior, número 6. Vossa Excelência, do 20 ao 22, 20 aos 27, na pauta PJE. Todo mundo já votou aí, por favor. Aí. Todos os votos foram competentes juízes suscitados, à unanimidade, todos, Excelência. Do 20 ao 27, Barra do Ibanez é vencido, todos maioria. Do 20 ao 27, e tem também o 6 da extra pauta anterior. O 6. Da extra pauta anterior. O 6 também é unanimidade, Excelência. Correto. De acordo com o voto de Vossa Excelência. Todos Correto. são votados, Excelência. Julguei todos, Excelência. Obrigado. Agora vem o desembargador Ibanez Monteiro. O desembargador Ibanez tem uma reclamação, Excelência. Está aí mesmo, Excelência, está com a palavra. A reclamação do processo 19.542.8, que tem como reclamante Maria Selene Ferreira Moura e reclamado do Estado do Rio Grande do Norte. A ementa consta.
Processual civil, reclamação, alegação de descumprimento de acórdão deste tribunal proferido em mandado de segurança, decisão concessiva de aposentadoria especial à impetrante, implantação de proventos proporcionais à servidora, ingresso do serviço público anterior à emenda constitucional número 20 e número 41, labor ininterrupto em condições insalubres. É aquelas hipóteses em que se discute se a aposentadoria é integral e com paridade, e eu estou reconhecendo e julgando procedente a reclamação para determinar a implantação nos termos em que é decidido no mandado de segurança, senhor presidente. São vários os casos em que nós temos essa discussão. Algum divergência, o acordo acompanha, excelência? Acompanha, de aprovar o não dado, excelência. Quando Gilson Barbosa, excelência, tem dois conflitos, excelência. Está com uma palavra. A emenda de um serve para ambos. Pois não, excelência. O primeiro conflito negativo é o de número 2017-013-3617. Suscitante, o juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Currais Novos, e suscitado, o juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca. E o segundo é o conflito negativo de competência 2017-013-369, dígito 3, também da comarca de Currais Novos, entre os juizados já anunciados. As emendas estão já publicadas e diz o seguinte, e serve para os dois. Direito processual civil, conflito negativo de jurisdição, declínio da competência para julgar lide que envolve implantação do adicional de insalubridade. Demanda que enseja a demonstração ou não dos requisitos para concessão da vantagem. Hipótese que enseja a realização de prova pericial que ateste a ocorrência ou não de insalubridade e a intensidade da incidência para aplicação do grau devido, mínimo, médio ou máximo. Rito inerente aos juizados especiais, incompatível com as nuances do caso concreto. Reconhecimento da competência do juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Currais Novos para processo e julgamento do feito. Há procedentes desse tribunal. Algum destaque, alguma divergência? Os acordos acompanham, excelência. Lidos e aprovados. Ao não dar, tem voto do relator. Vamos passar, dependendo de pauta, 22 não está em mesa, né, Valdir Amorim? Pauta anterior... 23 também não está em mesa, senhor presidente. 23 também não está em mesa. O 24/2 Gil está em mesa, excelência? Está em mesa, sim, presidente. Ação penal ordinária 2017, 15.781, do Ministério Público, denunciado Jorge Eduardo Carvalho e outros. O relator. O voto vista igualmente está disponibilizado. E eu digo o seguinte, trata-se de ação penal ingressada pelo Ministério Público em desfavor de Maria de Fátima da Silva Barbosa, Ezuerte de Menezes Martins e Jorge Eduardo Carvalho Bezerra. Na sessão do dia 7 de março do corrente ano, o relator proferiu voto no sentido do recebimento da denúncia em relação aos acusados Maria de Fátima da Silva Barbosa, Ezuerte de Menezes Martins e Jorge Eduardo Carvalho Bezerra. Tendo naquele momento pedido vista dos autos do desembargador Glauber Rego, que, em continuidade ao julgamento, em 4 de abril do corrente ano, votou pela rejeição da denúncia, após pedir vista dos autos, com o objetivo de realizar uma análise mais acurada do panorama facto-processual, sobretudo diante do entendimento sufragado na Câmara Criminal a respeito do tema. Da análise dos autos, entendo que a denúncia não deve ser recebida apenas em relação à denunciada Maria de Fátima. Passo a explicar. A peça acusatória relata que for aberto procedimento investigatório em relação à acusada Maria de Fátima, após ter ela se candidatado à função de membro do Conselho Tutelar de Tangará, ocasião em que tinha experiência de trabalho na área da criança e do adolescente, no mínimo de 2 anos, com a descrição das atividades desenvolvidas, tendo apresentado declarações subscritas pela então secretária municipal de Assistência Social, senhora Ezuerte de Menezes Martins, e o então prefeito de Tangará, senhor Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra. Com o desenvolvimento das investigações, informa o órgão acusador que fora constatado que, embora nomeada para o cargo comissionado,
Maria de Fátima jamais exerceu qualquer atividade junto à Fazenda Pública Municipal. Em relação aos acusados Eusuerte de Menezes Martins e Jorge Eduardo, a denúncia, em resumo, assim descreve suas condutas. Diz o seguinte: no que pertine às condutas perpetradas pelo ex-prefeito de Tangará, Jorge Eduardo de Carvalho, e pela ex-secretária municipal de Assistência Social de Tangará, Eusuerte de Menezes Martins, tem-se que ambos contribuíram deliberadamente para que Maria de Fátima da Silva Barbosa enriquecesse ilicitamente, fornecendo declarações com informações inverídicas acerca de sua atividade laboral no município. A ex-secretária municipal de Assistência Social de Tangará, enquanto chefe imediato de Maria de Fátima da Silva Barbosa, não realizou qualquer controle de frequência ou assiduidade, afirmando ter ela exercido atividade em área que, na verdade, sabe que não laborou. Buscou justificar a manifesta ilegalidade, afirmando que Maria de Fátima realizava periodicamente trabalho de campo, o que não é verdade. O ex-prefeito de Tangará, por sua vez, assume que não tinha como realizar o acompanhamento efetivo dos trabalhos desenvolvidos pelos servidores municipais durante a sua gestão, notadamente nos anos 2009 a 2012, eis que não havia no ente municipal controle de ponto. Justifica que a sua declaração inverídica decorreu das informações que lhe eram transmitidas pela gestora da pasta, ainda que tenha declarado que ela teria prestado serviços na área da infância e juventude, sem sequer soubesse qual a atribuição de Maria de Fátima, supostamente lotada na Secretaria de Assistência Social. A emitir a declaração referida, o ex-gestor deixa nítido que tinha controle sobre a frequência ao trabalho de Maria de Fátima, e esta, de acordo com o robusto arcabouço probatório, nunca desempenhou efetivamente a função na qual foi investida, de modo que se conclui que ele tinha ciência do enriquecimento ilícito e não adotou qualquer providência para exonerá-la do cargo, ou mesmo para buscar administrativamente ou judicialmente o necessário ressarcimento ao erário da indevida apropriação de verbas públicas. Conclui dita peça acusatória. Dúvidas não há, portanto, de que Jorge Eduardo de Carvalho contribuiu decisivamente para o enriquecimento ilícito de Maria de Fátima da Silva Barbosa, seja porque sabia que ela não estava efetivamente desempenhando a sua função, seja porque, sabedor da ineficácia do mecanismo de controle de frequência adotado pela administração pública municipal para os servidores, não implementou qualquer solução para a questão, demonstrando, desta feita, que não se importava com o eventual prejuízo ao erário municipal, derivado do pagamento de remuneração a servidores ausentes ou frequentes. É a peça. Volto eu. Da análise das condutas imputadas a cada um dos denunciados, entendo prudente e escorreita a individualização das imputações impostas, sob pena de se generalizar a situação fática contida nos autos e, portanto, se afastar do princípio da verdade real tão propugnado na esfera processual penal. Aliás, corolário do devido processo legal. A conduta imputada à denunciada Maria de Fátima é a de que esta recebeu valores do município sem que tenha efetuado qualquer contraprestação. Nesse pórtico, em que pese meu entendimento pessoal a respeito, tem-se que a Câmara Criminal, com arrimo em decisões do Superior Tribunal de Justiça, tem se manifestado no sentido de que o servidor público que se apropria dos salários que lhe foram pagos e não presta serviço, não comete peculato. Nesse sentido, aí colaciona aqui uma decisão do Superior Tribunal, que é um pouco longa e eu me abstenho de lê-la, da autoria do ministro Nefi Cordeiro, julgado em 9 de agosto de 2016. Volto eu. Desse modo, forçoso é concluir pelo não recebimento da denúncia em relação a Maria de Fátima da Silva Barbosa,
ante a atipicidade da conduta. Todavia, em relação às condutas imputadas aos acusados Jorge Eduardo de Carvalho e Eusuerte de Menezes Martins, vê-se que, em relação a esses, se constata a atribuição do recebimento indevido de remuneração, de forma que me acosto integralmente ao entendimento esboçado pelo relator, no sentido de receber a denúncia, eis que, devidamente preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, assim como por não restar configurada nenhuma das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. É como voto, e o voto está integralmente disponibilizado. Você recebeu a denúncia só... Menos de Maria de Fátima. Exatamente. Jorge Eduardo. Senhor presidente, eu peço a palavra. O prefeito e o... Condição de relator. Jorge Eduardo de Carvalho e Eusuerte de Eu voto na Menezes sequência. Ei? Eu voto na sequência. A sentença. E o relator, sim, Eduardo João e Bolsa. Senhor presidente, em virtude da complexidade da matéria, e até porque eu estava isolado, eu pedi os autos para dar uma examinada. E realmente eu estava numa premissa equivocada com relação ao recebimento da denúncia. Bom que eu esclareça isso aqui para... Eu tinha feito uma pesquisa e tinha encontrado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro uma linha de entendimento pelo recebimento da denúncia, quando o servidor recebe o dinheiro e divide o dinheiro. E eu estava com essa premissa da divisão do dinheiro. E eu fui examinar, no caso de Itangará, e não há divisão, não há o comparecimento. É bom que eu registre isso aqui. Então, em face disso, realmente ela não desempenhava a função, eu estou redimensionando e adequando o meu entendimento. Tá certo? Estou fazendo nesta oportunidade, trazendo a colação ao meu entendimento de agora, voto agora de 2 de março de 2018, no recurso especial 124.4170, da relatoria do ministro Ribeiro Dantas Marcelo, nosso querido Marcelo Navarro, quando Sua Excelência disse que não caracteriza o crime de peculato desvio o recebimento da remuneração por servidor sem a devida contraprestação. E nessa linha também, já agora em 2018, no dia 13 de março, o superior da lava do ministro Félix Fischer, no recurso especial 147.9612, também vem assentar a tipicidade da conduta, está transcrita aqui no meu voto. Eu também faço menção aqui a essa adequação ao recurso de habeas corpus 60661 de São Paulo, relatoria do ministro Nefe Cordeiro, da sexta turma, julgado em 9 de agosto de 2016. Também do ministro Castro Meira, da Corte Especial do Superior Tribunal, julgado em 7 de agosto de 2013, quando Sua Excelência disse que o recebimento de remuneração pelo servidor cedido, sob a rubrica de gratificação de representação de gabinete, não leva o conselheiro a quem está subordinado a responder pelo delito de peculato na modalidade desvio, ainda que o servidor não tenha prestado qualquer serviço, que foi o meu equívoco, eu achava que tinha dividido o dinheiro. Não há falar na figura tipo do artigo 312 do Código Penal, precedentes. Cito também um outro do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria da ministra Eliana Calmon, Sua Excelência, servidor público que se apropria dos salários que lhe foram pagos e não presta os serviços, não comete peculato. Configuração em tese de falta disciplinar ou ato de improbidade. E aqui do nosso tribunal, aí foi quando eu realmente estou me adequando a esse entendimento do superior e agora secundado pela nossa corte, da relatoria do desembargador Gilson Barbosa, do dia 6 de junho de 2017, e também da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, na ação penal originária, julgada em 12 de setembro de 2017. E assim, senhor presidente, pedindo, inclusive, a compreensão dos eminentes colegas e venha por esse novo entendimento, eu estou também rejeitando a denúncia, senhor presidente. É porque realmente eu fiz fundamento no voto do Rio de Janeiro. De todos? Pela tipicidade, desembargador? Isso. De todos. De todos. Peço juntada do voto. Eu queria só fazer uma consideração, Excelência, para o relator. Pois não. A imputação feita ao final da denúncia, de fato, foi peculato para os três. Isso. Mas a narrativa do fato com relação ao atual prefeito, Jorge Eduardo, e a então secretária Eusuerte de Menezes Martins, é o crime de falso. Então, o peculato, que, pelo entendimento desta Corte, de fato,
não estaria caracterizado, Isso, exato. ele estaria excluído, mas permaneceria o crime de falso, porque o que está imputando, e claramente pela descrição que o desembargador Gilson fez agora, é que o demandado Jorge Eduardo reconheceu como sua assinatura, acostada na declaração de folhas 29, datada de 11 de junho de 2015, em que ele afirmava um fato falso, né, a falsidade ideológica. Então, o que se está... O desembargador Gil está recebendo com relação à falsidade ideológica, com relação a 2, é isso? A falsidade ideológica, não Desembargador João, Pois não. tudo permite? Pois não, senhor. Eu tive essa dúvida, que eu fui quem iniciou aqui divergência, inclusive quando me deparei com o processo, no sentido de que fosse encaminhado à Procuradoria para que ratificasse ou não os termos da denúncia. E a denúncia foi ratificada nos termos em que foi formulada na origem. E a rejeição aqui não impede que o Ministério Público oferte uma nova denúncia. Como o relator reajustou seu voto, eu estou reajustando a ratificação da denúncia pela doutora Elaine Cardoso naquela sessão, tendo em vista que, de fato, a qualificação apontada pelo Ministério Público na denúncia não corresponde à narrativa dos fatos. A equivocada qualificação dada aos fatos não impede o recebimento nem o julgamento pela Corte. O Ministério Público na denúncia pode dizer que um crime de falso, lá ao final ele imputa o crime de peculato, mas isso não impede o recebimento, pelo contrário, porque a equivocada ou a errada qualificação, ela não interfere na defesa que o imputado vai fazer, que é a respeito dos fatos a ele imputado. Os fatos imputados aqui ao Jorge Eduardo e a Elzoerte são crimes de falso. O crime de peculato estaria, em princípio, imputado a Maria de Fátima. O doutor Gilson já disse que não recebe com relação a Maria de Fátima pela jurisprudência dessa Corte. E eu estou, então, reajustando a ratificação da denúncia, dizendo que para Elzoerte e Jorge Eduardo restaria a imputação de falsidade ideológica. Doutor, só corrigindo, o que disse o desembargador Gilson aqui na parte final. Todavia, em relação às condutas imputadas aos acusados Jorge Eduardo, vê-se que, em relação a esses, se consta atribuição de recebimento indevido. Recebimento indevido não qualifica, não se constitui o crime de falsidade ideológica. Ele está recebendo pelo crime, pela imputação feita do crime de peculato. Como eu disse, eu tive essa dúvida, e aí a narrativa, é lógico que o acusado não se defende da tipificação, mas sim dos fatos. Mas a articulação que foi feita na denúncia não deixa claro essa imputação. Por isso que estou reajustando nesse momento. Não sei, aí fica claro ao relator se caberia... Se o relator reajustou o seu voto, eu estou, na mesma oportunidade, reajustando a imputação, nesse caso, para, ao final, imputar o crime de falso a esses dois e o crime de peculato a Maria. Aí eu acho que vem aquela questão que o desembargador Amilcar... Só um instantinho. Aquela questão que o desembargador Amilcar colocou. Feita a retificação, eu acredito que deve o acusado se defender dessa nova... Eu permaneço recebendo a denúncia em relação aos dois, Jorge Eduardo de Carvalho e Elzoerte. Por peculato? Agora, a figura típica, a instrução é quem vai definir. Exato. Isso. Se é peculato ou falso. Senhor presidente, com relação somente a denúncia. ao aditamento do eminente procurador-geral e o voto do desembargador, eu vou pedir para examinar isso. Mesa, retirado de mesa. Considerando agora falso. Isso, o voto falso. Isso. É coerente, vamos fazer. Mas, desembargador João, nesse caso, eu estou dizendo aí, deveria ser encaminhado para que fosse feita, de fato, a emenda, né? Vai examinar, o relator vai examinar. Mas eu já o fiz oralmente, esse aqui já está registrado. Vai examinar, relator. 29. Agravo interno, mandato de segurança 2017, 9836. Qualificado de voto agravado. Francisco Martins, Barros do Amauro de Moura, o relator, excelente. 29, senhor. O 29 está em mesa, senhor presidente. É um agravo interno, conforme já anunciado por Vossa Excelência,
Implantação de decisão subsídio. da minha relatoria, que determinou a implantação de subsídios de policial militar. Matéria já reiterada aqui na Corte. Eu concedi a liminar no mandato de segurança que pleiteou a implantação do subsídio do policial impetrante, já reconhecida na via administrativa. Ele está agravando e eu estou mantendo a decisão na esteira dos precedentes da Casa, Excelência. Inclusive, já com julgamento de mérito a respeito do tema. Desprovejo do 34 também? E o 35 também, Excelência? Estou ajeitando. Alguma divergência nos três? Os acordos acompanham, Excelência? Todos unanimidade, todos mesmos votos do relator. 32, embarcação da segurança ser eliminado em 2017, 947.4, embargante embargado Estado do Grande Norte e embargado Maria Nogueira Carvalho. Embargador Judito Nunes, relatora. Pois não, Excelência. Eu estou acolhendo parcialmente o da embargante, mas eu vou dizer aqui, vou ler a ementa, porque tem os fundamentos, claro, do voto. Ementa, condicionado administrativo processual civil, embarque de declaração em mandado de segurança. Recursos opostos pelas duas partes litigantes, servidora pública estadual. Acordam que reconheceu o direito à aposentadoria especial pelo exercício ininterrupto e habitual de atividade insalubre. Embargos da impetrante. Alegação de pontual omissão quanto ao enfrentamento do pedido de retroação dos efeitos financeiros e sobre a incidência da regra de transição. Omissão parcialmente reconhecida. Supressão do vício apenas para consignar no acordo embargado que as parcelas pretéritas são devidas a partir do ajuizamento do mandamos. Embargos do ente público. Alegação de omissão em torno do exame dos efeitos concretos da súmula vinculante número 33 do STF. Inocorrência, mera resignação em relação ao entendimento jurídico firmado no julgado. Ausência dos vícios elencados na norma de regência. Acordam que declarou expressamente a não incidência das regras de transição previstas nas emendas constitucionais citadas no recurso. Conhecimento dos dois recursos. Rejeição do recurso estatal e acolhimento parcial dos embargos opostos pela parte impetrante. É só para constar os efeitos da retroação. Algum destaque, alguma divergência? O acordo acompanha, Excelência? Acompanha. Lido e aprovado. A unanimidade dos termos do voto da relatora. 36. Embargo de cação e mandato de segurança número 2017-90-197. Embargante Edson Duarte Lira. Embargado Rio Grande do Norte. Relator desembargador Ibanez Monteiro. Em mesa, presidente. Aqui os embargos são no mandado de segurança que discute a aposentadoria especial por insalubridade. A alegação de obscuridade do deciso que denegou a segurança por falta de comprovação de atividade insalubre em todo o período laborado, ou nos últimos 25 anos, ininterruptos, em existência da obscuridade apontada. Embargos rejeitados. Estou rejeitando os embargos, senhor presidente. O acordo acompanha, Excelência? Acompanha. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade do ter voto do relator. O 37. Recurso interno em recurso especial no agravo de instrumento 2016-92-370. Agravante Banco do Brasil S.A., agravado Luciano Trindade Costa. Embargador Gilson Barbosa, como vice-presidente do relator. Em mesa, sim, o voto está disponibilizado e a emenda é suficiente e diz o seguinte: agravo interno, decisão que ainda admitiu o recurso especial. Aplicação do paradigma julgado em sede de recursos repetitivos, RESP 1.391.198/RS. Temas 623 e 624. Ajuizamento da ação de execução individual, legitimidade, condição de poupador, argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada. Agravo interno conhecido e desprovido. Integralmente disponibilizado. Alguma destaque, alguma divergência? O acordo acompanha, Excelência? Ao não dado do termo do voto do relator. O acordo de lei de aprovado, Excelência.
Vamos para a nossa pauta do nosso PJE, certo, né? Ao 15, Barra do Ibanez Monteiro. Revisão criminal, querente Hermes Alves Pinto Júnior, é o quinto, advogado Maruíde Albuquerque Cavalcante, registrado do Rio Grande do Norte, Barra do Ibanez, o relator. Ao pedir sustentação oral, Excelência. Pois, Excelência, tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, nobres colegas advogados, estudantes, servidores, um bom dia a todos. Senhores, esta revisão trata de um crime supostamente ocorrido na comarca de Açu e versa sobre violência sexual. E é importante trazer essa temática, acredito eu, de relevância geral, inclusive já foi debatido um pouco aqui hoje, sobre a peculiaridade dos crimes sexuais, como também dos crimes de violência doméstica, na qual, muitas vezes, não se constrói um conjunto probatório convincente, sendo, na maioria dos casos, o isolado depoimento da vítima a única prova colhida. De fato, é importante se flexibilizar o conjunto probatório para que não se perpetue a impunidade. Todavia, Excelência, não podemos permitir excessos e abusos em tal flexibilização, uma vez que, no direito penal, temos que esgotar e buscar a verdade a todo custo. E, em detrimento dessa busca da verdade, muitas vezes, decisões se amparam, se usam como argumento exclusivamente a flexibilização do depoimento e a valorização, a supervalorização do depoimento da vítima. No presente caso, acontecido em 2009, sequer a denúncia diz o dia, diz a semana, diz o mês do suposto crime. Diz apenas o ano. E não existe elementos que se busque tal fato, prejudicando de cara a construção do contraditório e da ampla defesa. A prova existente é um laudo psicológico acontecido em 2015. Veja, o suposto crime aconteceu em 2009 e 6 anos após foi realizado o laudo psicológico, aonde o fato, o requerente, revisionante, ele teria acariciado a região peitoral de uma criança. E aí foi condenado por estupro de vulnerável. Mas o processo, ele dá uma luz para que seja feita justiça. Primeiramente, pela ausência de provas e a fragilidade do conjunto probatório, aonde unicamente um depoimento isolado não pode basear uma condenação desta natureza. Por mais que existam jurisprudências nesse sentido, o presente caso é diferente. E eu vou explicar por quê. Inicialmente, foi apontado o seguinte fato. A família morava na região de Várzea, do município de Carnaubais. Acredito que muitos aqui já tenham trabalhado, ou seja, até de origem interiorana, e sabe que o período chuvoso no interior do estado, mais especificamente no oeste, onde situa Carnaubais, é nos meses de fevereiro a abril, como está acontecendo agora. Então, essa família, em período chuvoso, situada, com a sua residência situada na região de Várzea, teve a sua casa alagada e, sem ter para onde ir, o requerente, o seu Hermes, ofereceu a sua casa a esta família, fazendo um favor. E nessa situação, enquanto a família morava na casa do seu Hermes, foi apontado o referido fato.
Diante da situação, a família se retirou da casa e esperou as águas baixarem para retornar à sua casa. Antes disso, se mudou para uma outra casa. Eu faço essa exposição, senhores, e peço a atenção de todos vocês para o seguinte fato. O senhor Hermes, ele foi condenado no artigo 217-A do Código Penal. No entanto, o referido artigo, ele só entrou em vigor a partir da Lei 12.015, do ano de 2009, com a publicação em 10 de agosto. Ou seja, no período chuvoso, na cidade de Carnaubais, onde pública e notoriamente acontecem cheias, inexistem cheias no período de agosto, de julho, no nosso interior do estado, certo? Estava em vigor o antigo artigo, que é o 214 do CPP, que trata sobre atentado violento ao pudor. Ou seja, essa revisão, ela visa corrigir um erro gravíssimo ocorrido no julgamento do senhor Hermes. Inclusive, a capa do inquérito policial, na época, constava a ofensa ao artigo 214. Estranhamente, na decisão, inova-se e aplica o 217, que tem uma pena mais severa, com um mínimo de 8 anos, enquanto o antigo artigo aplica-se a pena mínima de 6 anos. Como também aplica-se o regime inicial mais severo, regime fechado, aonde a sentença narra boas condutas, bons antecedentes, nenhuma situação agravante, nenhuma circunstância que venha a majorar essa pena, devendo, portanto, a sentença também ser revisada no sentido do regime inicial da pena. Dito isto, senhores, se faz necessário a apreciação dessa matéria nesses 4 pontos. Primeiramente, como falei, a fragilidade evidente das provas. Existe apenas o depoimento da vítima e só, acompanhado de um laudo psicológico feito 6 anos depois, onde é narrada esse suposto toque na região peitoral da adolescente. Se não bastasse isso, a denúncia genérica ocasiona também uma sentença genérica, onde sequer foi narrado o dia, o mês, prejudicando a defesa. Não prejudicando mais, porque as evidências foram claras no sentido que ocorreram durante a enchente do Rio Açu, o rio que corta o município de Carnaubais e, como já falei, alagou toda a região da Várzea, forçando a família a se mudar para outra casa e só retornando à casa depois que as águas baixaram. Então, fiz questão de vir até aqui hoje para poder argumentar esse importante fato e a importância de se fazer justiça nesta corte, diante que, primeiramente, se absolva o senhor Hermes pela todo exposto aqui, e mesmo na certeza da absolvição, requer alternativamente que, no mínimo, seja aplicado o tipo penal correto, que seria o artigo 214, em sua pena mínima, como também o regime inicial correto, conforme está exposto no artigo 33 do CPP, onde estipula que o regime inicial da pena deve ser baseado no tanto da pena, portanto, no regime semiaberto. Essas são as minhas palavras, agradeço a atenção de todos, peço encarecidamente que observem os fatos aqui expostos,
porque se trata da liberdade, da inocência e da correta aplicação da lei penal. Obrigado a todos. Volta ao desembargador Edilermano Mota. O revisor, Revisor. o advogado Glauber. Glauber divergiu. Divergiu, sim, Foi, tá bom. foi. E Vossa Excelência... Eu voto pelo... Semiaberto, né? Parcialmente, julgo parcialmente procedente, entendendo que a pretensão dele de mudança de tipo penal importa, não altera a pena, porque afastada a alegação dele da alteração legislativa, teríamos uma situação com a mesma pena. No entanto, com relação ao regime de cumprimento da pena, entendo que lhe assiste razão e fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Embargador Edilermano Mota. Acabei de votar, acompanhando o relator, excelência. Só justificar o meu voto, senhor presidente. Eu concordo com o relator quando vota no sentido de que não existiu violação ao contraditório nem à ampla defesa, que foi trazido na revisão. Na manutenção também do tipo penal que foi imputado ao autor da revisão. No entanto, eu discordo na mudança de regime. Muito embora a pena aplicada seja de 8 anos, existem circunstâncias judiciais que foram valoradas de forma desfavorável ao acusado. Eu estou com a sentença aqui aberta e disse Sua Excelência que ele fala da culpabilidade como desfavorável, também dos motivos. Os motivos restarem injustificáveis, trazendo consequências graves, inclusive no âmbito social da vítima, que irremediavelmente teve sua pureza moral abalada. E aí que, se certo ou errado, esse não é o momento, mas eu não enxergo violação ao artigo 59 do CP. E por esta razão, senhor presidente, existindo circunstância judicial desfavorável, é permitido ao magistrado aplicar de início o regime mais gravoso, no caso, o regime fechado, nos termos do artigo 33, como fez o magistrado aqui, o 33, quando fixou o regime, artigo 33, parágrafo 1ª, linha A, combinado com o parágrafo 3º do Código Penal, que tem em sua redação, no parágrafo 3º, que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Então, pedindo vênia ao relator, eu divijo tão somente quanto a essa mudança do regime. Praticamente foi por unanimidade, só essa divergência? Não, a divergência dele é parcial. Parcial também, né? É parcial. É parcial. Parcial. É no que... Parcial, a divergência. Eu permaneço com o regime fechado. Regime fechado. E ele, a divergência, regime aberto. Senhor presidente. Por mais, assim, é unanimidade, né? Não, senhor pois presidente. Eu tinha feito uma verificação inicial com relação à questão, porque a fundamentação do desembargador Ibanez, ele trouxe na falta de fundamentação para estabelecimento do regime, porque está no limite. Ele foi condenado a 8 anos e, se a pena não for superior, que ele teria esse direito de cumprir essa pena inicialmente regime semiaberto. É bom que se diga que o dispositivo penal fala em poderá, não fala em deverá. E o desembargador Glauber, ele me chamou a atenção para uma situação que o que eu não tinha observado inicialmente, quando acompanhei, que é a questão de algumas circunstâncias que foram consideradas desfavoráveis a ele. É certo que depois do que julgamos hoje, fica temerário até em ver a certeza dessas condenações com base no depoimento das testemunhas, depois da revisão criminal que avaliamos hoje. Mas eu vou acompanhar, eu vou aqui
já tinha manifestado a minha intenção inicial de voto, feita inicialmente, então eu quero apenas fazer a retificação, que é acompanhar a divergência inaugurada pelo desembargador Glauber, senhor presidente. Pois não. Eu só estou aqui tentando entrar na... Vencido desembargador Glauber e desembargador Amilcar. Exatamente. Agora, o segundo desembargador, passar a presidente a Vossa Excelência, é o mandato de segurança criminal 0800, pelo município de Natal, impetrado presidente do Tribunal de Justiça de Grande Norte. Maria Zeneide é a relatora, onde o outro foi denegado, faltando só os desembargador Glauber votados para isso. Receba a presidência e conceda a palavra à senhora relatora. Tem alguma coisa? É o segundo. Só falta, o senhor denegou, só falta o desembargador Glauber votar, excelência. Exatamente. Se manifestar. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Pronto. E só justificando, na outra revisão criminal também do desembargador Ibanez, que eu divergi, tão somente com relação à questão do regime também, porque lá tinha circunstâncias desfavoráveis e que a pena... exatamente. É o principal. Pronto. Vou proclamar o resultado. É o que tinha sido... É interessante aqui, porque eu estou tentando aqui modificar. Todos acompanharam o relator, então, por unanimidade, é o resultado. E eu devolvo a presidência a Vossa Excelência. Recebo com muita honra, Vossa Excelência. Agora, o terceiro é o mandato de segurança 0800-379-46-2018, Pedro Francisco Mário Gomes da Silva, comandante-geral Polícia Militar, o desembargador Glauber Rego é o relator. A unanimidade, todos já votaram, Excelência. Denegado a programação. Mandato de segurança 0800-954-54-2018, relator desembargador Glauber Rego, Bertrand Carlos Adriano da Costa Medeiros Ferreira, ordem concedida, vencida por Maurício Desembargador Zeneide. É o quarto. Sendo votou. Quinto já foi votado. Sexto votou antecipado por Lermando. O do sétimo ao 10º já foi. Do 7º ao 10º, todos são iguais e idênticos. A competência do juiz suscitante, todos são unanimidades. Desembargador Rebouça é o relator. Do 7º ao 10º. O 11º e o 12º, todos acompanharam o relator, foi o desembargador João Rebouça pelo juiz suscitado. Certo? Todos acompanharam. Fica adiado do 13 ao 19, e do 20 ao 24, e do 20 ao 27, o desembargador de Lermando, todos já foram votados já. Certo? Só o desembargador Saraiva fica adiado para a próxima sessão, que não está presente. Como não há mais nenhum processo em mesa, a sessão está encerrada.